Bom dia a todos. Meu grupo vai apresentar agora atualidades do México, que vai tratar de 5 notícias dentro do contexto: política, economia, sociedade, saúde, cultura. Esses temas irão relatar como o país está lidando com determinados assuntos e também vamos mostrar como o México está enfrentando a pandemia. Notícias coletadas entre 2019 até 2020. Política. Segundo a reportagem do El País, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quer se comprometer com um tratado assinado em 1944, onde as autoridades entregam 2,2 bilhões de metros cúbicos de água e recebe apenas 1,8 bilhões de metros cúbicos de água dos Estados Unidos. Com essa pandemia, os agricultores temem em não ter o plantio para o próximo ano. Um dos motivos da população de Chihuahua e a luta armados com ferramentas, tacos de beisebol para enfrentar a polícia. Desde que amargo empezó la cabalgata del alma, en la boquilla acabó con la presa bien pintada, los guachos ya no pudieron, los corrieron a matar. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? O meu tema sortido para apresentação será saúde. A notícia que eu vou relatar é o preocupante aumento da violência contra profissionais de saúde no México. No presente tema, eu irei relatar a violência contra médicos e enfermeiros no México. Essa notícia ela vai expor o relato de uma enfermeira, Lídia Cantum, de 59 anos. Ela é uma das muitas chamadas de herói pelo trabalho que realiza em hospitais frente à pandemia do coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, ela enfrenta diversas discriminações ou agressões de uma minoria de pessoas que a vê como uma possível fonte de contágio. A própria vai relatar que vivenciou na pele essa violência no dia 8/4/2020, quando estava indo embora do seu turno e foi surpreendida em um veículo. Um homem que não foi identificado e a jogou um copo de café quente em suas costas, gritando infectada. Lembrando que até hoje não foi encontrado esse veículo e nem esse possível homem. Em vários países, incluindo o Brasil, ataques e insultos se tornaram frequentes na vida dos profissionais de saúde, multiplicando os casos em que eles são impedidos de acessar os transportes públicos e voltarem para suas casas e cidades, apenas pelo fato deles estarem usando seus trajes hospitalares. Diante desse cenário, segundo os dados do Conselho Nacional de Prevenção da Discriminação no México, o CONAPRED,
desde o dia 19 de março até a última segunda-feira de abril, foram recebidas 97 reclamações relacionadas ao coronavírus, das quais 18% foi relatadas por profissionais, médicos e enfermeiros. A forma que o governo arrumou para a preservação dos profissionais da saúde foi um diferencial, porque, através dos relatos de agressão, o presidente mexicano Andrés Manuel López tomou medidas deixando policiais e membros do exército à disposição de médicos e enfermeiros, deixando de vigia na porta dos hospitais ou até mesmo os guiando até suas residências. Um outro diferencial diante deste cenário foi a disponibilização de hotéis para os médicos e enfermeiros, no qual todas as despesas acabou que seriam pagas e daria oportunidade aos médicos de lazer e também se privar de um contágio de suas famílias e vizinhos, entes mais próximos, evitando no total o contágio. Bom dia, meu nome é Tiago. Vou relatar agora alguns problemas que a sociedade mexicana vem sofrendo. Com o isolamento social, houve um aumento nos casos de depressão, ansiedade e estresse, causando uma crise mental e gerando o aumento da violência doméstica. Essa crise mental vem sendo gerada devido ao medo que a sociedade tem de se contagiar, a dor das perdas de familiares e amigos, as incertezas do dia a dia, o aborrecimento com as notícias e a solidão devido ao confinamento. As crianças e os adolescentes também sofrem o impacto com o repentino isolamento e as mudanças drásticas em sua rotina, como, por exemplo, não poder sair para brincar, ir à escola, visitar parentes e amigos e até mesmo abraçar uns aos outros. Nessa crise mental, os funcionários da saúde são os que se encontram numa área de risco maior, devido ao cenário que eles vêm vivendo durante todos esses meses de intensa pressão. E como refúgio para todos esses problemas, houve um aumento do consumo de bebidas alcoólicas e drogas nessa sociedade, podendo agravar os problemas de saúde mental. Com todas essas situações e medidas que estão sendo necessárias para conter a pandemia, principalmente o isolamento, houve um aumento significante nas violências domésticas, gerando um questionamento para muitos. Abre aspas, a casa não é um lugar seguro para todos. Fecha aspas. Bom dia, meu nome é Pedro e dando continuidade ao trabalho, falarei sobre a economia do país. O Citibanamex, o equivalente ao Banco Central mexicano, prevê uma queda de 9 a 10% do Produto Interno Bruto, com uma previsão de retomada dos índices de 2019 apenas em 2025. Prevê também a renda per capita de 9.940 para 7.980 dólares, com previsão de recuperação para 2030 ou 2031. Com previsões otimistas, a estatal petroleira Pemex espera aumentar gradualmente a sua produção ao longo dos próximos anos, principalmente do petróleo, para atingir um total de 2,296 milhões de barris por dia ao final de 2024. Na contramão do otimismo do governo, a Câmara Nacional de Comércio, Serviços e Turismo, Canaco, reporta a queda de 54% nas vendas neste trimestre. Devido à pandemia, 32 mil empresas fecharam suas portas, representando 199.421 empregos formais na Cidade do México, uma queda de 46,4% em relação ao mesmo período em 2019. Setembro foi o quarto mês da chamada nova normalidade, indicando uma retomada econômica com a reabertura gradual de indústrias, hotéis e outras atividades turísticas em várias regiões do país. Neste mesmo mês, o INEG, Instituto Nacional de Geografia e Estatística, registra a inflação acumulada de 4,01%. Com 56% da sua força de trabalho na informalidade, as iniciativas do governo se mostraram insuficientes. Em julho, foram concedidos 963.831 empréstimos, dos 3 bilhões anunciados, com medidas de apoio aos idosos, jovens e crianças. Em dezembro de 2019, o governo do México anunciou um aumento do salário mínimo no valor de 123 pesos e 22 centavos,
cerca de US$ 6,50 por dia, valor insuficiente para manter o cidadão acima da linha da pobreza. Pelos cálculos, a renda per capita anual do mexicano seria na ordem de 21 milhões de pesos mexicanos, contradizendo a triste realidade dos 40 mil pesos mexicanos ao ano. A distribuição de renda sem uma justa distribuição de riqueza condena o povo mexicano à miserabilidade, subsistência e semi-escravidão. Olá, eu sou o Ellison e, dando continuidade sobre os aspectos da sociedade mexicana no ano de 2020, falarei sobre as más condições de trabalho das maquiladoras mexicanas e sua potencialização com a pandemia do novo coronavírus. As maquiladoras mexicanas são indústrias que ganharam relevância na economia do país depois da crise do petróleo nos anos 80, porque foram vistas como uma saída para diminuir o desemprego e frear a imigração para os Estados Unidos. E até por esse segundo motivo, elas se instalaram em sua maioria na fronteira com os Estados Unidos. O modo de produção das maquiladoras consiste basicamente na montagem de produtos a partir apenas da união de peças que são fabricadas em outros países. Basicamente, as maquiladoras são montadoras. As maquiladoras empregam cerca de 3 milhões de pessoas, que é um grande exército formado principalmente por mulheres que trabalham longas e intensas horas em condições de extrema precariedade e com salário que muitas vezes não são suficientes para custear a alimentação familiar. E ainda assim prevalece a instabilidade, a precariedade do emprego, os contratos temporários, as longas jornadas de trabalho e o assédio sexual. Além de tudo isso, dos baixos salários e do assédio sexual, ainda existem todos os elementos de violência local que acabam prejudicando profundamente a integridade física e mental. Ou seja, pressão, produtivo impedindo que você produza mais e que você faça mais e que você tem que... E dentro dessas condições, potencializando todo esse cenário, Com a pandemia da Covid-19, o que significou para muitas empresas a oportunidade de aumentar lucro. Ou seja, pelo menos 50 dessas empresas que fabricavam a fabricação de roupas, elas mudaram a sua produção para máscaras e respiradores para exportar para os Estados Unidos, sem se preocupar com as necessidades sanitárias dos trabalhadores. Existem empresas maquiladoras que não fazem parte dos setores essenciais, no entanto, continuam trabalhando, normalmente, tornando-se fontes latentes de infecção, pondo em risco a saúde dos trabalhadores e gerando um custo altíssimo para toda a população mexicana. As autoridades continuam a manter uma posição desprezível frente ao problema de saúde, ao não garantir que os direitos trabalhistas da população trabalhadora sejam respeitados para que possam ficar em casa com um salário integral. Então, dentro de todo esse cenário, o que nós podemos concluir? Que as grandes corporações e a omissão do governo serão as maiores responsáveis pela expansão da Covid-19 entre a população trabalhadora das maquiladoras, se não permitirem que os trabalhadores se protejam, garantindo-lhes um salário integral e digno durante o período de quarentena. Oi, pessoal, tudo bem? O meu tema é sobre a cultura no México e a minha notícia é de 2020, bem recente, e eu vou falar um pouquinho sobre como o governo vem se posicionando, tudo o que aconteceu, tudo o que vem acontecendo nesse meio. E como tá esse meio? Qual o status desse meio? Como eles realmente estão? Então, bora lá. O meio cultural, desde 2019, já vem passando por uma forte crise e com a pandemia de 2020, isso só se agravou. Alguns pesquisadores, analistas e criadores acreditam que o governo tem dado pouca ajuda, criado poucos recursos para ajudar o meio cultural. Sendo assim, o governo implantou mais de 3 milhões de pesos num projeto cultural, para que esse meio pudesse dar uma alavancada, pudesse crescer um pouquinho e sair dessa forte crise. Mas alguns apresentadores desse projeto acreditam que esse projeto criado e essa verba dada pelo governo não é suficiente. E que ainda assim algumas pessoas não entrarão nesse projeto, ficarão de fora, passando por necessidade e vivendo essa intensa crise.